Muitas outras coisas, né? A história centenária da Ponte Preta não está guardada apenas na memória dos torcedores ou nos sites do clube. Uma mostra fotográfica no aeroporto de Viracopos, em Campinas, mostra a trajetória da veterana, desde o primeiro título campineiro em 1912. Com a ginga bem manhosa, da macaquinha mais querida. No Salão Nobre do estádio Moisés Lucarelli, o futebol saiu de campo e virou obra de arte. O povo se contagiou e a cidade enlouqueceu. O meia Bruninho e o lateral esquerdo Rodrigues, craques ponte-pretanos das décadas de 40 e 50, voltaram a se encontrar no Majestoso, depois de muito tempo. Não faltaram recordações desses dois parceiros. Teve um jogo da Ponte Guarani, o juiz roubou tanto contra a Ponte, então os diretores da Ponte fizeram uma caravana, foram buscar ele lá perto de São Paulo. Sequestraram ele, para ele dizer que ele roubou mesmo pro Guarani contra nós aqui. É verdade que o senhor foi um dos jogadores que mais jogou na Ponte Preta? Eu acredito que sim. Eu comecei em 42 e terminei em 59. E é verdade que o senhor jogou em todas as posições? 11 posições. Joguei pouco, mas joguei. Ele era coringa, que nem eu falei pra você. Coringa serve em qualquer lugar, não é? Por exemplo, 2 vezes no gol. Machucou o goleiro, eu fui pro gol. Mas ele era bom mesmo ou era perneta? Não, era ótimo, não é bom não, ótimo. Uma vez que nós jogamos em Americana, olha bem, nós jogamos em Americana e o jogo estava empatado. E deu uma briga, então acabou o primeiro tempo. Fomos jogar o segundo tempo lá na Rua Javari, no campo do Juventus. Chegamos lá, ganhamos. Você lembra? Fomos jogar 45 minutos só lá na Rua Javari. Ponte e Rio Branco, por causa da briga lá em Americana. Dá muita saudade dessa época? Quem? Dá muita saudade dessa época? Claro que dá. Todo mundo, né, sente, né? Não volta mais, a gente vai, né, ficando velho. Mas o que o senhor guarda com mais saudade? Primeiro, todo mundo me conhecia, me cumprimentava, tudo. Hoje não, hoje passa, ninguém sabe quem é, ficou diferente, né? Será que é verdade? Porque logo que eu cheguei, todo mundo sabia onde estavam o Bruninho e o Rodrigues. Não, mas isso é os mais velhos, entendeu? Agora os mais novos, ninguém conhece a gente mais. Alguns conhecem. Alguns mexem com a gente até, tudo bem. Ô, como vai, a gente responde, tudo direitinho. Mas a maioria não conhece. Na década de 60, a Ponte atravessou um dos piores períodos de sua história. Rebaixada para a segunda divisão em 1960, ela só voltou à elite do futebol paulista em 69, quando montou um de seus melhores times. Nós tínhamos o Dicá, o Manfrini, o Luizinho, o Santos, o Alain, o Samuel, o Araújo, o Wilson, quer dizer, enfim, Tuta, grandes nomes que foram dentro do futebol brasileiro também, né? Em 67, quando eu cheguei, eu joguei o profissional, joguei o campeonato da primeira divisão, mas eu quebrei perônio, tibiperônio. Fiquei muito tempo parado. 68, a Ponte Preta tentou uma aventura para ver se subia, contratou, parece que 17 jogadores no interior, e nomes que já eram consagrados, como Roberto Pinto, Paulo Leão, Machado, que eram para ver se conseguia subir. Isso foi em 68. No fim, chegou às finais, acabou não subindo, esse pessoal todo estavam emprestados, foram embora. O único que a Ponte Preta comprou foi o Roberto Pinto. 69, não tinha o dinheiro, porque tinham gasto muito no ano anterior. Então, o que fez a Ponte Preta? Vamos promover aquele pessoal que tá chegando, que era Alain, Dicá, Nelsinho, tudo isso mesclado com o professor, né, que era o Roberto Pinto.
Então 70 foi realmente quando o Cilinho montou o time mesmo, me definiu, que eu nunca tinha sido um centroavante, né? Eu sempre fui um meia. Mas aí ele colocou a dupla de área, eu e o Dicá. A Ponte se tornou reconhecida e conhecida através do futebol, principalmente dessa geração de que eu participei. O Nelsinho participou, o Manfrini. O grupo de 70, que é chamado, né? Hoje já não estão com tanta frequência, mas sempre aos finais de ano nós procuramos sempre entrar em contato e pelo menos sentar para conversar um pouco, comendo alguma coisa. A geração de craques permaneceu até o final da década de 70, com a extraordinária equipe de 77. Aquele time de 77 era um time que jogava assim, parecia uma orquestra. Tinha dois que como é que se diz, que marcavam e outro que lançava. Tinha o Vanderlei que sabia lançar, o do meio campo, e o Marco Aurélio. O de cá que se destacava mais, porque ele procurava fazer os lançamentos longos. Para mim, acho que a Ponte Preta foi tudo para mim. Mesmo eu vindo do Flamengo, a Ponte Preta me realizou. A Ponte Preta teve um elo comigo muito forte, em todos os sentidos. Vanderlei, arrisca de longe, Rui Rei preparou, bateu, segundo gol da Ponte, Rui Rei, na virada no saque preciso no canto esquerdo de Jairo. Ponte 2-1 no Morumbi. Você fala da Ponte com muito carinho, com muito amor. Machucou muito ter ouvido de que você foi vendido. Essa palavra vendido é uma palavra que é bom para políticos. Né? Política é assim, que, como diz aí, os escândalos. O rei era jogar bola. Os gols e o carinho era tão forte que eu ignorava. Eu falei, isso é oposição, isso deve ser jornalista do Corinthians, jornalista palmeirense, jornalista do Guarani. Lado para Marinho Genal. De cá. Unanimidade entre jogadores e torcedores, Dicá foi escolhido o atleta do século da Ponte Preta. 8 minutos para a Ponte.